Boa tarde, ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Hoje é domingo, dia 6 de agosto de 2017, e é com enorme prazer que eu chego à sua casa aqui com o Carlos Miranda, trazendo uma mensagem de alegria, de esperança no programa Sementes da Alma. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Márcia. Como vai você? Estou muito feliz hoje que nós realmente mudamos o nosso programa de horário. E nós estamos, então, falando com os ouvintes agora, novas pessoas, aqueles antigos ouvintes nossos que já costumavam nos ouvir na sexta-feira, e agora os novos ouvintes no domingo. Gente, muito obrigado pela audiência e esperamos que vocês realmente gostem bastante do nosso programa. Márcia, nós hoje vamos falar de alguns temas interessantes. Basicamente, nós hoje vamos falar de degeneração e regeneração do corpo físico. Ok. São dois assuntos realmente bastante interessantes, bastante em moda e em pauta hoje em dia. Muita gente falando desse assunto, principalmente de regeneração do nosso corpo físico, não é, Márcia? Isso, perfeito. Márcia, hoje nós estamos então realmente nesse novo dia, nesse novo horário, e eu gostaria que você falasse um pouquinho para esse novo público quem é a Márcia de Palma. Ok. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcia de Palma, sou terapeuta holística, trabalhei durante muitos anos como professora universitária nos cursos de letras e pedagogia e sempre me envolvi, sempre estive muito interessada nessa área holística voltada para a saúde integral da pessoa. Quando eu me aposentei em 2012, então eu tive a oportunidade de começar a me dedicar mais a essa atividade que eu considero tão essencial. E dos novos estudos que eu comecei a fazer, então, eu me deparei com esse conhecimento que teve a sua origem na Rússia, na década de 1990, que é chamada bioinformação, ou seja, uma informação ligada à vida, ligada à plenitude do ser, não apenas no que se refere ao seu corpo físico, mas também ao seu corpo emocional, corpo mental, seu aspecto pessoal, profissional, familiar. Então, é um conhecimento amplo a respeito da vida plena das pessoas. Então, comecei a me interessar, comecei a estudar mais a esse respeito e com uma alegria muito grande, alguns anos atrás, em 2015, eu recebi então a autorização para ministrar os cursos aqui no Brasil, esse curso básico, módulo básico, e também divulgar, fazer atendimentos e fazer, então, ensinar a esse respeito. Márcia, que bom. E entrando diretamente no tema do nosso programa de hoje e falando de degeneração e regeneração do corpo físico, explica para a gente como é que esses processos de bioinformação podem influenciar essas questões da degeneração e regeneração do corpo físico. Então, tá bom. Então, quando nós falamos, para falar de regeneração, primeiro a gente precisa falar de degeneração. Os processos degenerativos, eles são uma característica de todos os corpos que habitam essa realidade densa onde nós estamos inseridos. Como nós já falamos em alguns programas anteriores, nós estamos no espaço de maior densidade que existe da manifestação divina do nosso ser. E nós habitamos esse corpo físico que ele tem uma série de características que nos permitem, então, viver e experienciar essa realidade, que é uma realidade difícil para a nossa consciência, né? Porque ela é muito mais ampla do que esse pedacinho que habita o nosso corpo físico. Mas, enfim, esse corpo físico ele foi criado para as condições onde nós estamos aqui inseridos. Só que nós vivemos num contexto onde existem tantos estímulos que, ao invés de propiciar uma longa vida nesse contexto, eles acabam propiciando a degeneração, ou seja,
que a vitalidade das células, dos órgãos, dos sistemas, elas vão se perdendo com o passar do tempo. E por que existe esse processo, então? Por que essa vitalidade, essa energia vital, ela não se mantém? Isso por conta de vários aspectos, né, dos contextos onde nós estamos inseridos. Então, por exemplo, os nossos hábitos. Aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, o lugar onde nós vivemos, nós temos aí vários estímulos negativos. Então, um ar poluído, um alimento que ele é absolutamente processado, cheio de produtos químicos, cheio de conservantes, corantes, saborizantes. Todos esses produtos químicos, eles interferem com a vitalidade do nosso corpo físico. Eles interferem com a maneira como a nossa célula ela reage. Uma outra questão ainda ligada aos nossos hábitos, né? A ingesta de água. Muitas pessoas substituem a ingesta de água por outros líquidos. Então vão ingerir sucos, bebidas alcoólicas, leite de várias naturezas, enfim. Todos esses hábitos que nós vamos criando, que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, eles acabam interferindo e diminuindo, tirando a vitalidade do nosso corpo físico. Então é isso que você quer chamar de degeneração do corpo. Exatamente. Então, são esses, digamos, entre aspas, maus hábitos que a gente vem habitualmente praticando. Isso, não apenas os hábitos, né? Também os contextos onde nós estamos inseridos. Então, se eu, por exemplo, trabalho em um lugar que é muito tenso, um trabalho onde as pessoas, a relação entre as pessoas não é uma relação muito saudável, ou até mesmo as amizades, elas acabam nos conduzindo a determinados locais que não são muito saudáveis. Que me causam estresse, etc. Isso também interfere com o tempo de vida, essa energia que a nossa célula, que os nossos órgãos e sistemas também, né? Então, todos eles. Então, se nós unirmos os hábitos com os contextos onde nós estamos inseridos, isso aumenta o nível de tensão. E com isso, né? São todos esses, alguns juntos, outros separadamente, que causam esses processos de degeneração do corpo. Também nós aí que entra, então, a bioinformação. Não ainda, eu ainda quero continuar então, mais um chega pouquinho. Lá. Eu estou querendo saber como é que a gente conserta tudo isso. Tá, então a gente tem também as nossas crenças. Existem pessoas que acreditam que faz parte para uma mulher ou um homem de 40, 50 anos, que ele não possa mais ter uma vida saudável, ter hábitos, ter uma vida muito ativa, como de um jovem de 20 e poucos anos. Então, se nós combinarmos todos esses elementos, nós vamos ter, então, questões que vão favorecer ao nosso corpo que ele entre nesse processo, que ele vai perdendo vitalidade ao longo do tempo, conforme as coisas vão se articulando, tá? Entendi, Márcia, entendi. Então quer dizer que, na verdade, a bioinformação, ela vai não apenas te ajudar a regenerar, mas também te orientar em relação a uma nova qualidade de vida, seria isso? Sim. Então, agora já falando sobre a regeneração, né? De que maneira a bioinformação ela pode interferir nesses processos. Então, esse corpo que nós recebemos, ele certamente ele não vai ter uma vida como se pode imaginar, né? Vou ter uma vida eterna com esse corpo, então vou viver milênios com esse mesmo corpo? Não. Não quer dizer que nós vamos viver milênios com esse mesmo corpo. Viveremos eternamente, não apenas milênios, mas não com um único corpo físico. Mas nós podemos ampliar o tempo de vida desse corpo físico por um tempo muito maior
de uma forma mais saudável, mais feliz e mais alegre do que efetivamente aquela que nós temos hoje. E principalmente com mais qualidade. Com mais qualidade de vida. Então, o que significa regenerar? Regenerar, se nós formos à origem da palavra, significa gerar de novo. Ou seja, é um estímulo, né? A bioinformação, ela vai trazer um estímulo energético que vai facilitar os processos de produção celular, para que determinado órgão, determinada célula, determinado sistema, ele volte a funcionar de uma maneira plena, da forma como ele foi concebido lá no início, né? Quando o nosso Criador, ele imaginou esse projeto de corpo humano, ele imaginou, o projeto era de perfeição, era de plenitude. Então, quando nós criamos as condições adequadas para que esse corpo físico ele funcione da maneira como ele foi projetado, nós temos a capacidade não apenas de viver 50, 60, 70, 80 anos de forma plena, saudável, absoluta. Né? Nós temos a capacidade de viver muito mais do que isso. Mas para isso nós precisamos fazer determinadas escolhas, né? Então, são essas escolhas que nós vamos, então, estar pensando, estar fazendo essas opções inteligentes na nossa vida para que a gente possa, então, melhorar a nossa qualidade de vida e regenerar, ou seja, gerar novamente uma qualidade de vida diferente. Márcia, é muito interessante. Então, significa que esses processos de bioinformação que você ensina, ele não tem nada a ver com uma aplicação de aparelho, como muitas vezes as pessoas me perguntam. Não. Isso teria muito mais a ver com uma física quântica, com uma intenção do indivíduo do que, né? A física quântica, foi ótima essa sua colocação, porque a física quântica, ela explica, né? Ela chegou no momento muito próprio, né? No início do século passado, a física deu um grande salto, ela passou da física tradicional para a física quântica. Qual é a diferença das duas? A física tradicional, ela enxerga, ela estuda tudo aquilo que o olho consegue perceber. Então, nós não precisamos de equipamentos especiais para estudar. Então, ela vai estudar a velocidade, ela vai estudar mudança de temperatura, ela vai estudar o movimento de uma bolinha que vai do ponto A para o ponto B. Então, ela vai fazer químicas. A química quântica também. Mas, falando da física quântica, a física tradicional ela vai se dedicar ao estudo dessas coisas. A física quântica, ela, com o desenvolvimento dos equipamentos, como os microscópios, os telescópios, foi possível passar a investigar áreas diferentes que a física tradicional não tinha condição. Quando nós começamos, então, através dos microscópios e dos telescópios, a comparar esses dois universos, o muito pequeno e o muito grande, nós percebemos, então, que as leis elas eram muito semelhantes dentro desses dois âmbitos. E nós passamos, então, a ter uma compreensão diferente. E a física mais ampla. E a física quântica, ela explica que nós somos energia pura. E essa energia pura, ela se concentra onde nós colocamos foco, onde nós colocamos atenção. Então, um dos aspectos que nós trabalhamos para esses processos de regeneração é justamente onde nós colocamos foco. Então, como assim dar foco? Explica mais um pouco sobre isso, dar foco a essa energia. Quer dizer, como é que eu faço para concentrar essa energia, então? Tá, então, vamos imaginar, eu acho que a maioria das pessoas já conhece uma lupa. Uma lupa é uma lente de um óculos que ele tem a capacidade de aumentar, mas principalmente de fazer uma convergência
de raios num determinado, para que eu consiga dar foco. Então, se eu pegar uma lente, uma lupa, e eu colocar embaixo de um raio solar, ela vai pegar aquele feixe de raios e ele vai, depois que passa pela lente, ele vai concentrar em um único ponto. Esse único ponto, ele é tão forte, mas ele é tão forte, a energia fica tão concentrada naquele ponto especificamente, que é possível, inclusive, possível de gerar combustão. Então, a gente consegue fazer com que determinado foco, ele crie, produza fogo, aumente a temperatura. Então, é exatamente isso que nós fazemos, através do controle mental. Como é que nós trabalhamos? Isso é um dos aspectos que são desenvolvidos nos cursos de bioinformação. Nós aprendemos, é isso então... que eu queria entender, Márcia. Antes de você, eu acho que você está seguindo uma linha de raciocínio, eu sei disso, sem dúvida nenhuma, mas sem querer te atrapalhar, era exatamente isso que eu queria perguntar. Qual seja, isso tudo que você está falando, isso é ensinável? Uma pessoa comum qualquer pode aprender a trabalhar, a mexer com essas questões de bioinformação e aplicar isso em si mesmo, em outras pessoas, enfim? Sem dúvida. O trabalho de bioinformação, ele tem um dos pressupostos do trabalho com bioinformação é justamente a intenção. Né? E a intenção ela é um fator primordial para o foco. Perfeito. Ou seja, quando eu quero corrigir alguma coisa, então digamos que eu tenha uma pedra na vesícula ou o meu fígado não esteja funcionando muito bem. Perfeito. Eu posso colocar atenção naquele órgão que não está tão saudável, né? Então, por exemplo, a maioria, quando todos os meus sistemas, todos os meus órgãos, eles estão funcionando bem, eles praticamente são invisíveis para mim. Eu não presto muita atenção de como está a minha coluna, de como os meus rins estão, ou o meu estômago. Se tudo funciona bem, é como se eles não existissem. Perfeito. Porém, toda vez que algum órgão ele está em desequilíbrio, ele me dá um sinal. E eu começo a sentir um certo desconforto. Esse desconforto, ele torna aquele órgão visível, ele torna-se perceptível para mim. Aí é que entra a sua necessidade de foco. Exatamente. Então, se o órgão ele está me dando um alarme, se ele está me dando uma indicação, eu preciso colocar foco naquele elemento. Certo? Então, toda vez que eu pensar, então se eu estou com um desequilíbrio no rim, por exemplo, e eu vou colocar foco para que aquele órgão, ele volte a funcionar de maneira adequada, que ele volte a filtrar e a eliminar todos os elementos resíduos que não são necessários para o meu organismo. Cada vez que eu faço isso, então eu estou dando uma indicação, eu estou dando um comando para o meu organismo sobre a maneira como ele tem que funcionar. Então, nesse ponto é que o controle mental e o foco são fatores primordiais desse trabalho com bioinformação. Perfeito. Isso significa que nós demos essa volta toda para chegar, então, agora e dizer o seguinte, qual seja, se eu tenho um problema no meu rim, conforme você citou, eu entro no meu processo de regeneração. Qual seja, por algum motivo, ele próprio passou por um processo de degeneração, segundo alguns hábitos ou algumas coisas que você citou atrás, e eu posso, então, num determinado momento, entrar nesse processo de regeneração, e é exatamente isso que a bioinformação vai me ensinar a fazer. Exatamente. Então, eu não preciso, muitas vezes, de um remédio comum da medicina alopática para conseguir consertar o meu rim, vamos chamar assim. Vamos chamar de medicina tradicional. Medicina tradicional, ela trabalha com alguns processos. Então, é o processo alopático, em que ela te dá uma medicação
Perfeito. Ou é um processo cirúrgico. Perfeito. Em que você precisa, a intervenção ela é direta. Perfeito. A bioinformação, ela, assim como outros processos energéticos, assim como outros sistemas energéticos, trabalha de uma forma sutil, em que você não precisa macular o corpo, você não precisa aumentar o desequilíbrio químico, orgânico, físico do corpo através de remédios ou através de uma mutilação. Perfeito. Porque é impossível. Se o seu corpo ele foi criado com 2 rins, eu não posso imaginar que se eu retirar um rim, que ele vai continuar funcionando da mesma maneira. Sem dúvida. Então, a natureza é perfeita. A natureza é perfeita. Então, nós temos que procurar preservar essa perfeição e buscar os caminhos para preservar essa perfeição. Perfeito. Eu vou deixar aqui, Márcia, um telefone nosso, que também é o WhatsApp. Se as pessoas tiverem alguma pergunta, se eles quiserem mandar uma mensagem, pedir mais alguma informação, nós estaremos sempre dispostos a respondê-lo, sem dúvida nenhuma. Absolutamente disponíveis. Disponíveis. O telefone é o 11 9 9508 0022. Eu vou repetir, 11 9 9508 0022. Também a pessoa pode acessar o nosso canal do YouTube, Márcia. Qual é o canal do YouTube nosso? É verdade, nós abrimos agora um canal do YouTube, que é o programa Sementes da Alma, e lá nós estamos postando todos os nossos vídeos, né, que são aqui gravados aqui na Rádio Mundial. Todos os nossos programas. Todos os nossos programas, e além dos nossos programas, nós estamos também gravando alguns outros pequenos vídeos a respeito de bioinformação. Perfeito. E ali é conteúdo gratuito. Você pode entrar, acessar, assistir quantas vezes você quiser. Pode inclusive mandar a sua pergunta pelo canal do YouTube ou através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail, programa sementesdaalma@hotmail.com, que nós vamos ter o maior prazer de responder. Lá no nosso canal do YouTube, você também vai poder assistir o depoimento de algumas pessoas que já passaram pelos cursos de formação e que fizeram uso dessas tecnologias, né? Porque são várias ferramentas, são vários recursos. A pessoa pode fazer uso, elas fizeram então o curso e fazem o depoimento do que elas usaram. Algumas pessoas, inclusive... Do usufruto que eles tiveram. Isso. Né? Algumas pessoas, inclusive, que fizeram uso de decretos que eu passei em nossos programas anteriores e nos mandaram, então, o depoimento. Olha, fiz o decreto e eu tive resultados fantásticos. Vejam, num programa de rádio, fazendo uso de um decreto que foi falado, que foi ensinado para vocês, e os resultados que as pessoas estão obtendo. Ok? Márcia, maravilhoso. Infelizmente, como sempre, esses 30 minutos aqui da rádio acabam de uma maneira incrível. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, eu quero desejar um excelente final de domingo para todo mundo, uma excelente segunda-feira e uma excelente semana. Que vocês sigam a semana em paz e com muita luz e com muitas sementes na sua alma. Exatamente. Eu deixo a vocês o meu abraço e até o próximo domingo, tá? Que haja vida plena, cura e evolução para todos. Até lá, pessoal.